Olá para todos, eu sou o irmão Josué e nós estamos iniciando mais um vídeo no nosso canal, para ser mais exato, o vídeo 3. E se você conhecer o canal nesse vídeo, eu recomendo que você volte para o vídeo 1, porque o estudo que nós estamos fazendo sobre a Bíblia segue uma sequência e você vai entender melhor esse vídeo 3 se acompanhar desde o início. O nosso canal se chama Estudos Bíblicos, Bíblia, Alimento Espiritual. E nós precisamos falar como Pedro falou para Jesus, lá em João 6,68, quando Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Isso é uma verdade, só Jesus tem as palavras de vida eterna. Nós estamos no vídeo 3 do canal, no tema 1, na aula 3 do tema 1. E o tema é escatologia bíblica. Que assuntos nós já estudamos, vamos estudar hoje e estudaremos nas próximas lições. Nós já estudamos sobre o princípio de dores, né, o período antes do arrebatamento da igreja, como estaria a sociedade. E nós já estudamos na aula passada sobre o arrebatamento da igreja, o que é. E aí a gente viu que existem 3 correntes de pensamento em relação ao momento do arrebatamento. Todos se relacionando com a grande tribulação, que é o pré-tribulacionismo, quer dizer, o arrebatamento acontece antes da grande tribulação, o mesotribulacionismo, que defende que o arrebatamento vai acontecer no meio da grande tribulação, e o pós-tribulacionismo, que defende que a igreja só sobe depois da grande tribulação. Hoje, nesse vídeo 3, nós vamos defender o que nós acreditamos, que é exatamente o pré-tribulacionismo, que acredita, né, que a igreja não passa pela grande tribulação. Então nós vamos iniciar a lição 3, lembrando mais uma vez que a lição 2 falava sobre arrebatamento da igreja, e essa lição 3 vai falar da mesma forma, sendo que do mesmo assunto, sendo que defendendo o pré-tribulacionismo. A igreja é levada por Jesus antes da grande tribulação. E aí a lição está dividida em introdução, o que é o arrebatamento pré-tribulacionista, e depois nós vamos ter 5 tópicos, cada um com um argumento diferente, defendendo de que a igreja não passa pela grande tribulação. E logo após nós iremos para a conclusão. Então vamos iniciar com a introdução, o que é esse arrebatamento pré-tribulacionista, tá certo? Primeiro a gente precisa entender que quem é pré-tribulacionista, quem acredita que a igreja não passa pela grande tribulação, vê o arrebatamento como um evento e a segunda vinda de Cristo como outro evento. Esse primeiro evento acontece antes da grande tribulação, e a segunda vinda de Cristo acontece depois da grande tribulação. Então esses 2 eventos são distintos, diferentes, com 7 anos de diferença entre um e outro. O arrebatamento antes e a segunda vinda de Cristo depois. Nessa moldura que nós estamos vendo, nós temos aí um retângulo vermelho, que seria a grande tribulação, 7 anos dividido em 2 partes de 3 anos e meio. E a grande tribulação, todos os cristãos concordam que inicia quando o anticristo assumir. O que causa polêmica entre os cristãos é que o pré-tribulacionismo acredita nessa bolinha 1, que o arrebatamento acontece antes do anticristo assumir, e que a segunda vinda de Cristo, para resgatar Israel, acontece na bolinha 3, essa cor de uva. Então são 2 eventos diferentes, um antes da grande tribulação e um depois. Quem é mesotribulacionista concorda com uma coisa em relação ao pré, de que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são 2 eventos diferentes. Eles só não concordam com o tempo, porque o mesotribulacionista acredita que esses 2 eventos acontecem no meio da grande tribulação e a segunda vinda após a grande tribulação. Já quem é pós-tribulacionista não acredita na bolinha 1 e na bolinha 2. Eles acreditam que o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo são os 2 o mesmo evento. Todos acontecem
depois da grande tribulação, que seria a bolinha 3. Não é nisso que eu acredito, e eu vou defender exatamente nessa aula que esses dois eventos são dois eventos diferentes. O arrebatamento antes da grande tribulação e a segunda vinda de Cristo para resgatar Israel acontece depois da grande tribulação, certo? Então, o que é, nessa introdução dessa lição, o arrebatamento pré-tribulacionista? É acreditar que Jesus leva a igreja antes da grande tribulação e a igreja não passa pela ira de Deus, porque a grande tribulação será a ira de Deus derramada sobre a terra. Nós vamos agora para os 5 argumentos, já que os irmãos entenderam o que é arrebatamento pré-tribulacionista. Então, cada tópico vai ser um argumento diferente que defende que a igreja não passa pela grande tribulação. Vamos iniciar com o tópico 1, o argumento 1. O arrebatamento da igreja, nós cremos que será em segredo. Apocalipse 16:15 diz: Eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. Está falando aí, né, essa nudez, o pecado, que você deve se prevenir para não ser pego em apostasia, não ser pego por Jesus quando ele chegar para levar a sua igreja em pecado e abandonando o evangelho. Então, o arrebatamento será em segredo e só quem vai ouvir a trombeta tocar são os arrebatados. Só a igreja é que vê o Senhor vindo nas nuvens para levar a igreja. Isso acontece antes da grande tribulação e a segunda vinda de Cristo será pública, ao contrário do arrebatamento. Apocalipse 1:7 diz: Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Quer dizer, o arrebatamento só a igreja vê, será em segredo. A segunda vinda de Cristo será pública, todo olho o verá. Como acontecerá esses dois eventos? Eu acabei de explicar, né? Nós vamos mostrar agora os versículos. Nós temos aí o argumento 1 dividido em A1 e B1. E esse em segredo, esse arrebatamento em segredo, nós chamamos de arrebatamento iminente. Aquele que pode acontecer a qualquer hora, sem aviso. É isso que essa palavra significa. Sem aviso prévio, eu estou gravando essa aula agora e o arrebatamento pode acontecer agora e eu parar de gravar a aula. Então será em segredo e será a qualquer momento. E o argumento 2, que está aí, A2 e B2, é que, como será em segredo, só os santos verão o Senhor. E na segunda vinda, depois da grande tribulação, como será pública, todo olho o verá. Certo? Então, defendendo o lado A, que o arrebatamento será em segredo e que só os santos o verão, nós temos esses versículos, Mateus 24:36, que diz: Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Quer dizer, ninguém tem noção do momento exato do arrebatamento, será em segredo. 1 Tessalonicenses 5:2 diz: Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quer dizer, ninguém sabe a hora. 1 Tessalonicenses 4:17 mostra que só os santos verão o Senhor. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Agora que a gente viu sobre o arrebatamento, nós vamos ver sobre a segunda vinda. Apocalipse 1:7 mostra no mesmo versículo que será público a segunda vinda. Jesus vai aparecer no céu e todo olho vai ver. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as línguas, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Certo? Então o primeiro argumento mostra que o arrebatamento é em segredo e que a segunda vinda de Jesus, que é outro evento, todo olho verá. Será um evento público. Vamos agora para o tópico 2, argumento 2. O arrebatamento da igreja será para a igreja. Já a segunda vinda de Cristo será com a igreja para resgatar Israel, que não subiu no arrebatamento, porque eles não creem em Jesus até hoje. Então vamos ver aí o versículo que fala que o arrebatamento será para a igreja.
João 14, do 1 ao 3 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ora, o versículo está deixando bem claro: credes em Deus, crede também em mim. Israel não crê em Jesus até hoje. Então, Israel não pode subir no arrebatamento da igreja. Já na segunda vinda, quando Israel vê que o Novo Testamento se cumpriu e que Jesus levou a noiva do Cordeiro, o que é que vai acontecer? Eles vão crer em Jesus. Então, depois de 7 anos, Jesus vem com a igreja, né? A segunda vinda será com a igreja, para resgatar Israel. Judas 1, 14 e 15 diz: e destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios. Então aí mostra que Jesus vai vir com os seus santos. Sendo, irmãos, que há uma polêmica em relação a esses santos, né, nesse tópico 2, e eu gostaria de trabalhar em cima dessa polêmica. A gente acabou de dizer que o argumento 2 é: no arrebatamento Jesus vem para a igreja, e na segunda vinda Jesus vem com a igreja para resgatar Israel. Essa foto aí mostra a defesa da letra A, que Jesus vem para buscar a sua noiva, vem para buscar a igreja. Mateus 25:10 diz: então o reino dos céus será igual a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Israel não crê em Jesus até hoje, então eles não estão preparados para subir no dia do arrebatamento da igreja. Jesus vem para a igreja. Mais versículos que mostram isso. 1 Tessalonicenses 4,17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. E João 14, de 1 ao 3, deixa bem claro: credes em Deus, crede também em mim. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Quem é esse vos? Eu vos levarei para mim mesmo. É quem crê em Jesus. E Israel não crê. Essa foto da segunda vinda de Jesus, que não é o arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Jesus, essa foto está defendendo o B, de que Jesus vem com a igreja depois da grande tribulação. Judas 1,14 diz, né? E destes profetizou também Enoque: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Esses seus santos é que causa a polêmica, e nós vamos trabalhar em cima dessa polêmica agora. Apocalipse 19, os versículos 11, 14 e 19 diz: e veio o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. Vamos dividir o raciocínio desses versículos. No início dos versículos mostra que João viu o céu aberto, um cavaleiro branco, e como ele é fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça, essa parte coadjuva está descrevendo Jesus. Só ele julga e peleja com justiça e é fiel e verdadeiro. Então essa parte coadjuva é Jesus. Agora vem a parte vermelha. E seguiam Jesus os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E aí nós temos já o cenário: o céu aberto, Jesus vindo com um exército vestido de branco. E aí na terra, a besta, os reis e os exércitos da terra se prepararam para fazer guerra àquele cavaleiro branco com o seu exército que estava vindo do céu. É uma preparação para uma batalha que está acontecendo aí. Certo? Jesus, ele vai batalhar com quem está na terra, vindo com um exército vestindo vestes brancas e linho fino. Qual é a polêmica que nós vamos ver agora? Quem é pré-tribulacionista, que é o meu caso, diz que esse exército do céu em cavalos brancos, que vem com Jesus depois da grande tribulação, e estão vestidos de linho fino, branco e puro, nós defendemos que isso aí é a igreja. Mas o pós-tribulacionista, que não acredita que
a igreja vai ser salva da grande tribulação e que Jesus vai vir para resgatar a igreja depois da grande tribulação, diz que esse exército são os anjos. Esses santos são os anjos. E aí eu gostaria de mostrar agora em versículos que esse exército que segue Jesus vestido de linho fino, branco e puro não são anjos, é a igreja. Vamos colocar esse versículo mais para cima e analisar agora Apocalipse 19, do 7 ao 9, que diz: E disse-me, quer dizer, Jesus disse a João, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Irmãos, quem está incluído nessa parte cor-de-uva, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, não são anjos. A esposa do Cordeiro é a igreja. E a igreja recebeu roupas de linho fino, puro e resplandecente. Isso não é roupa de anjo. E para ter certeza de que a igreja recebeu linho fino, puro e resplandecente, a última linha defende isso. Porque o linho fino são a justiça dos santos. Os santos sofreram aqui na terra, muitos morreram de idade e outros foram mortos em nome de Jesus. E aí Jesus fez justiça a eles. E essa justiça é o linho fino. Isso não é roupa de anjo, isso é roupa da igreja. E ainda em Apocalipse 6, 9 a 11 diz: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Os anjos não passaram por esse processo de morte por não negar Jesus. Continuando o texto: E foram dadas a cada um daqueles que morreram por testemunho a Jesus compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Irmãos, quem recebe vestes brancas de linho fino, que é a justiça dos santos, é a igreja, não são os anjos, certo? Então, quando diz aqui, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo que Jesus é vindo com milhares de seus santos, vestidos de vestes brancas e linho fino. Não está falando que na segunda vinda de Jesus ele vai vir com os anjos dele. Aí está bem claro nesses versículos que quem vem com Jesus na segunda vinda é a igreja. Então o arrebatamento acontece antes da grande tribulação e a segunda vinda depois da grande tribulação. O arrebatamento será para a igreja e a segunda vinda de Cristo será com a igreja, não é com os anjos não, é com a igreja. Agora nós vamos para o tópico 3, o argumento 3. O local onde ocorrerá esses eventos. Onde acontecerá o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação e onde acontecerá a segunda vinda de Jesus depois da grande tribulação. Vamos ver o local onde a igreja será arrebatada e Israel será restaurada. Vamos ver primeiro na igreja. Onde é que vai acontecer o arrebatamento? Será nos ares, em todo o planeta. 1 Tessalonicenses 4,17 diz: Depois nós, o que ficarmos vivos, vamos lembrar que os mortos ressuscitaram primeiro, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. O arrebatamento será nos ares. Marcos 13:27 diz: E ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. E onde será a restauração de Israel? Fisicamente em Israel. Jesus vai vir para Israel. Zacarias 14:3-4 diz: E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou sim no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. Para resgatar Israel, Jesus vai descer em Jerusalém. Tem um erro de digitação aí, né? Na palavra pelejou, não devia ter esse tracinho. Mas esse erro não interrompe o raciocínio de que Jesus vai descer no Monte das Oliveiras, na segunda vinda dele, depois da grande tribulação, certo? Então o arrebatamento será nos ares e a segunda vinda de Cristo será fisicamente em Israel. Agora nós vamos para o argumento 4. O arrebatamento, como eu já venho falando na lição toda, será antes da grande tribulação e a segunda vinda de Cristo será 7 anos depois
da grande tribulação. Olha só os versículos que mostram isso. Apocalipse 3:10 defende que a igreja não passa pela grande tribulação. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. A igreja não merece passar pela ira de Deus. Então o Senhor vai guardar a igreja da hora da tentação. Quer dizer, o arrebatamento da igreja acontece antes da tribulação começar. Aí os pós-tribulacionistas dizem, mas a igreja sempre passou por tribulação. Tribulação é algo comum. No mundo tereis aflições. Então nós passaremos pela grande tribulação. Sendo que a grande tribulação é um evento. Não são as tribulações diárias. Hoje nós somos discriminados o tempo todo. Nós sofremos bullying no trabalho, na escola. Quem diz que é crente, né, é logo acusado de homofóbico e de coisas desse tipo. Por quê? Porque nós defendemos a Bíblia. Só que as tribulações é uma coisa. O período da grande tribulação é um evento onde a ira de Deus será derramado sobre os que habitam na terra. A igreja que guarda a palavra do Senhor, né, com paciência, como guardastes a palavra da minha paciência, Jesus vai guardar da hora da tentação. Nós seremos tirados antes. Já a segunda vinda acontece depois da grande tribulação. E Mateus 24, os versículos 29 e 30 mostra isso. E logo depois da aflição daqueles dias, quer dizer, depois da grande tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Quer dizer, o arrebatamento acontece antes da grande tribulação e 7 anos depois, a segunda vinda de Cristo vindo com a igreja, acontece depois da grande tribulação. Esse pensamento de que Jesus nos guardará da grande tribulação, guardará a igreja, é chamado de pensamento dispensacionalista. O dispensacionalismo é exatamente saber que nós não passaremos pela grande tribulação, porque Israel é um grupo e a igreja é outro grupo, certo? Então, de acordo com esse quadro, a igreja é levada antes da grande tribulação e Israel é salva e restaurada depois da grande tribulação, certo? Por quê? Porque Deus na antiguidade fez uma promessa a Abraão, e a promessa para a igreja foi feita por Jesus. Deus Pai fez uma promessa a Abraão e Jesus fez uma promessa para a igreja. Vamos ver a promessa que Deus fez a Abraão na antiguidade. Gênesis 17, 7 diz: E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua. Irmãos, quando Deus diz que é uma aliança para sempre, que é o que essa palavra perpétua significa, ele não vai quebrar a palavra dele. Ele fez uma aliança perpétua com Abraão, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Deus fez uma promessa a Abraão de aliança perpétua e ele não vai quebrar essa promessa. Agora vamos ver a promessa que Jesus fez para a igreja, certo? Aliás, ainda tem um versículo que mostra em Jeremias 33:15 que a promessa feita por Abraão não vai cair no chão. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Quer dizer, Jesus vai fazer justiça e juízo na terra, fazendo com que Israel tenha um renovo de justiça. Em algum momento da história, Jesus vai cumprir esse renovo. Agora vamos ver a promessa que Jesus fez à igreja e não a Israel. Porque Jesus ele fez uma promessa para a igreja. Os livros de João, e João foi um dos que escreveu o Evangelho e também o Apocalipse, tem uma divisão bem peculiar. E mais uma vez eu vou dizer, essa divisão eu não vi em nenhum outro canal defendendo o pré-tribulacionismo. Vocês vão ver no meu canal. Não estou falando, irmãos, em nome de Jesus, mal dos outros canais. Assistam os outros canais, mas isso aqui é uma particularidade, uma peculiaridade das minhas aulas. Deus me mostrou essa divisão e eu quero compartilhar com os irmãos. Olha só, irmãos, como é interessante a divisão dos evangelhos, e como João escreveu o Apocalipse, eu vou me apoiar no evangelho de João, certo? Primeiro, no início do evangelho, logo no primeiro capítulo, João fala sobre os dois grupos, Israel e igreja. Tá certo? Então vamos ver João falando no início do livro sobre os dois grupos. Aí,
No meio do livro, no meio do evangelho, lá em João 14, tem a segunda parte, onde ele fala sobre a promessa de Jesus à igreja. E lá no final dos livros, no sermão profético, nós vamos ver a terceira parte, que é exatamente a promessa feita a Israel de restauração. Vamos ver agora. João 1:1, a parte 1. João citando os dois grupos. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. João deixa bem claro. Jesus veio para o que era seu, para os judeus, tá aí o primeiro grupo. E os seus, quer dizer, os judeus, não o receberam. Agora, João cita o segundo grupo, que é a igreja. Mas a todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Nós temos aí João, no início do evangelho dele, falando dos dois grupos. Jesus veio para Israel, Israel não recebeu. Então, a todos quanto receberam, que no caso é a igreja, deu-lhes o poder de terem o mesmo direito de Israel, que é ser filho de Deus. Os irmãos estão vendo que no início do evangelho, João cita os dois grupos dizendo que Israel negou a Jesus e a igreja não? Muito bem. Agora vamos para o meio do evangelho, né? Onde João está falando da igreja. João 14, no meio do evangelho, diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Irmãos, a gente acabou de ver no início do evangelho de João que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Então eles não creem em Jesus, eles só creem em Deus. Então Jesus estava falando isso, essa promessa: na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar, e quando eu preparar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Jesus está dizendo isso a quem? A multidão que estava ouvindo ele. Jesus estava falando para todo mundo. Muita gente de outros países estavam lá, e Jesus disse isso para multidões no sermão que ele falava, né? Como por exemplo da montanha, que ele ensinava a todo mundo que estava ouvindo ele. Então ele disse, creia em Deus, creia também em mim, que sou o Filho de Deus, e aí essa promessa vai ser para vocês: virei outra vez e vos levarei. Se a gente acabou de ver no início do livro de João que o judeu, Jesus veio para Israel e o judeu não creu, o judeu precisa deixar de ser judeu, no mínimo na religião judaica, e aceitar Jesus como único, suficiente Salvador e se tornar cristão, para fazer parte desse grupo: credes em Deus, crede também em mim. Tá certo? Então no início do livro mostra: Jesus veio para Israel e Israel não creu, mas a todos quanto creem no nome dele. E agora essa promessa aí: credes em Deus, crede também em mim. Eu vou preparar lugar e virei outra vez e vos levarei. É para quem crê em Jesus. Até hoje, Israel não crê em Jesus como sendo filho de Deus. Então, essa promessa não foi feita para Israel. Essa promessa foi feita para todas as pessoas que estavam ouvindo Jesus. Agora vamos ver a parte 3, que é lá no final do livro. Mateus 24:3, né? Deixa bem claro: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Quer dizer, cadê a multidão de outros povos que estavam ouvindo Jesus? Os judeus em particular chegaram e disseram: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Lembre-se que no início desse capítulo, Jesus está com os discípulos passando pelo templo, e os discípulos mostram a estrutura do templo, que era a adoração judaica, a adoração de Israel. E agora Jesus diz: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele estava falando do quê? Já que vocês, me recusaram, vocês serão atacados pelos inimigos. Era isso que Jesus estava dizendo. Então, no início do evangelho, Jesus fala dos dois grupos. No meio, ele fala para as multidões e promete que quem crê nele será arrebatado, a igreja. No final, os discípulos falam com Jesus, em particular, perguntando sobre a restauração de Israel. Eu estou praticamente ouvindo os discípulos dizer: Senhor, se o Senhor está prometendo que quem crê em ti será arrebatado, e Israel, a promessa que Deus fez a Israel, porque Israel está te negando. Problema, né? Então, o problema é resolvido exatamente com esse raciocínio, que o arrebatamento da igreja, que o arrebatamento é para a igreja, e que a segunda vinda de Jesus, também chamado de a volta de Jesus, é exatamente para resgatar Israel, que não pode subir no arrebatamento. A divisão do livro do Apocalipse é exatamente assim. No início, Jesus fala sobre as igrejas, no meio fala sobre Israel, e no final, quando todos têm a vitória, aí é mencionado os dois grupos sendo vitoriosos. Certo? Então, o arrebatamento acontece
antes da grande tribulação, para aqueles que creem em Jesus, e Israel só é restaurado após a grande tribulação na segunda vinda de Jesus. São dois eventos diferentes. Então, a bolinha número 1 verde é o arrebatamento, e a bolinha 3 cor de uva é a segunda vinda de Jesus. E para defender que os israelitas realmente perguntaram sobre a restauração de Israel, Atos 1, do 1, o 2 e o 6 diz: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? A pergunta foi bem específica. Eles estavam perguntando quando Israel seria restaurada. Eles não estavam perguntando sobre o arrebatamento da igreja. Eles estavam perguntando sobre a restauração de Israel. Atos 1, 7, do 9 ao 11 diz: e disse-lhes: não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, quer dizer, no dia que Jesus voltou ao céu, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, quer dizer, dois anjos, os quais lhe disseram: homens galileus, quer dizer, judeus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Quer dizer, a subida de Jesus foi pública. Eles viram Jesus subir. E a segunda vinda de Jesus para resgatar Israel também será pública. Ele aparecerá nos céus. Isso não é o arrebatamento da igreja, porque isso estava sendo dito para os homens galileus, para os judeus. Tá certo? Então, Israel é um grupo, a igreja é outro. Israel não creu em Jesus. Jesus fez uma promessa para a igreja: credes em Deus, crede também em mim. Depois do arrebatamento da igreja é que Israel vai reconhecer Jesus como único, suficiente Salvador e será restaurado após a grande tribulação. Agora, o quinto argumento, o último, a Bíblia descreve quem levará os escolhidos nos dois eventos. No arrebatamento, quem é que vai levar a igreja? Depois de 7 anos da grande tribulação, quem é que vai levar Israel restaurada? Nós vamos ver agora. O arrebatamento, Jesus nos levará. João 14,3 diz: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse versículo deixa bem claro que o noivo vai vir buscar a noiva e ele levará a noiva. É Jesus que levará a igreja no abrir e piscar de olhos. Agora, na segunda vinda de Cristo, depois da grande tribulação, Jesus não está vindo para resgatar a noiva. O noivo não está vindo buscar a noiva. O noivo está vindo com a noiva restaurar Israel convertida. Então quem é que vai fazer esse serviço de levar a Israel? Os anjos é quem levarão aqueles. Mateus 24:31 diz: e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, quer dizer, os israelitas convertidos, dentre os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Quando Jesus vier buscar a igreja, ele mesmo levará a noiva dele. Mas quando ele vier com a igreja, após a grande tribulação, os anjos recolherão os israelitas convertidos. E nós vamos ver exatamente esses dois eventos, o arrebatamento e a segunda vinda, nessas passagens. Analisem agora como acontecerá o arrebatamento em que Jesus nos levará. 1 Tessalonicenses 4, o 16 e o 17 diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Tudo bem, os anjos vão estar lá tocando a trombeta. Mas olha só, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Muito bem, os mortos ressuscitarão primeiro, e os que ficarem vivos serão arrebatados. Quem vai arrebatar? Jesus disse: quando eu preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Certo? Quem vai arrebatar a igreja é o próprio Jesus. Depois da grande tribulação, a coisa agora será diferente. Mateus 24, 29 a 31 diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Quer dizer, Jesus vai vir.
E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele, Jesus, enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, aos quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma extremidade dos céus. Irmãos, no arrebatamento da igreja que acontece antes da grande tribulação, o próprio Jesus leva a igreja. Depois da grande tribulação, Jesus aparece no céu e envia os anjos para recolher o Israel convertido. Tá certo? Então agora, na conclusão, nós vamos fazer uma releitura rápida desses 5 argumentos. Certo? Argumentos o quê? Que defende que o arrebatamento da igreja é um evento e que a segunda vinda de Cristo é outro evento e que esses dois eventos têm 7 anos entre eles. Exatamente o período da grande tribulação. Argumento 1, o arrebatamento será em segredo e a segunda vinda será pública. No arrebatamento só a igreja verá o Senhor e na segunda vinda todo olho verá. Segundo argumento, o arrebatamento será para a igreja que creu em Jesus. E a segunda vinda de Cristo será com a igreja para restaurar a Israel convertida. Argumento 3, o arrebatamento será nos ares. Já a segunda vinda de Cristo, ele pisará fisicamente em Israel. Argumento 4, o arrebatamento da igreja acontece antes da grande tribulação, porque a igreja guardou a palavra de Deus com paciência e ele guardará a igreja da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Já na segunda vinda de Cristo, acontecerá depois da grande tribulação. E o último argumento, quem levará a igreja será o próprio Jesus. O noivo levará a noiva. E já na segunda vinda de Cristo, ele aparecerá no céu e enviará os anjos para levar a igreja. Não é o próprio Jesus que leva a igreja. Muito bem, nós estamos terminando essa terceira lição que defende o pré-tribulacionismo. E aí, irmãos, eu conheço, eu tenho amigos cristãos que são pós-tribulacionistas e eles dizem: Josué, e se o que eu creio estiver certo e a igreja passar pela grande tribulação? Você defende o pré-tribulacionismo de que a igreja é arrebatada antes? E se você estiver errado? Aí eu digo a eles: bom, se a igreja passar pela grande tribulação, quando a grande tribulação acontecer, se eu estiver errado, e os pré-tribulacionistas, que são os pentecostais, estiverem errados, eu vou dizer a você: você estava certo, porque isso não mexe com a salvação de ninguém. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Se o arrebatamento vai acontecer antes, no meio da tribulação ou depois, isso não muda o fato de que todos nós seremos arrebatados. E se o arrebatamento pré-tribulacionista estiver certo, você que é pós, sobe junto comigo. E aí lá no céu é que você vai dizer a mim: você estava certo, realmente a igreja não passou pela grande tribulação. Independentemente de quem tiver certo, eu vou continuar defendendo o que eu creio, de que a igreja será guardada da grande tribulação, porque a grande tribulação é a ira de Deus sobre a Israel que não crê nele, mas que está debaixo da promessa de restauração e de renovo. E eu vou defender isso, de que a igreja não passa pela grande tribulação, porque isso é uma palavra de esperança para a igreja ser arrebatada a qualquer momento. Então nós estamos terminando o vídeo 3, até o vídeo que vem.